Fala galera vascaína, meio Souquinha passando aqui nessa quarta-feira, 23 de agosto de 2023, para falarmos um pouco do nosso Vascão, que teve, né, seu último jogo domingo, parte da manhã, muita chuva lá no gramado do Maracanã. Tem gente aí que tá pé da vida, né, por conta disso. Dizem que foi por conta disso que o gramado do Maracanã estragou por completo. Um jogo que o Vasco fez estragou o gramado do Maracanã. Muita cara de pau, muita picaretas, né, por aí, né? Mas enfim, vamos falar deles, vamos falar do nosso Vascão que venceu o Galo no Maracanã com propriedade. Venceu bem, o time jogou bem, com muita garra, determinação e, como sempre, né, os jogadores que vêm se destacando ultimamente, o Medel ali, excelente na zaga. Falar também, claro, que da excelente partida do goleiro Léo Jardim, que por muitas vezes foi criticado, e às vezes até justamente, né, por algumas falhas que teve. Citar, por exemplo, o jogo contra o Goiás, mas que nos últimos jogos acho que adquiriu mais confiança o Léo Jardim, assim como todo o time, e o Léo fez uma grande partida. Destacar o Medel, destacar o Léo Pelé mais uma vez, uma grande partida do Léo Pelé. O Robson Bambu, né, porra, tão contestado pela torcida, inclusive por mim, fez uma partida ali regular, mas sabe que é aquele jogador sujeito a trovões, né, a chuva e tempestade, trovões e etc. E uma pena, né, foi a entrada do Gabriel Dias, que é um jogador que eu particularmente gosto muito, um jogador realmente raçudo, um jogador realmente que, que dá o sangue dentro de campo, e ele entrou com muita vontade, mas vinha muito tempo parado, e aí o músculo não aguentou, arrebentou e vai até ficar de molho aí, pelo menos por um mês. A gente torce, né, para a recuperação do Gabriel Dias, que eu acho que seria uma peça que encaixaria perfeitamente ali, sabe, ao lado, por exemplo, do Medel. Faria uma dupla ali do lado direito de muita garra, muita determinação e presença, né, dentro de campo, que o Vasco precisa também nesse momento. Meio de campo, o Paulinho, como sempre, muito bem, vem evoluindo a cada jogo. O Praxedes fez um bom jogo também, teve um errozinho ali, inclusive eu achei até que foi falta naquele lance ali, que quase resulta no gol do Hulk, mas fez uma boa partida. É um jogador que tem um bom passe, é um pouco lento, mas ele cadencia o jogo, mas eu acho que se encaixou bem ali com o Paulinho. O Zé Gabriel, né, gente? Então o Gabriel tão também contestado por todos, inclusive também por mim, vem fazendo ali, mantendo a média. É óbvio que a gente gostaria até de ter um jogador mais qualificado no lugar do Zé Gabriel, mas para o que está se propondo o time do Vasco nesse momento, para que o treinador Ramon Dias está querendo, o Zé Gabriel vem desempenhando ali a sua função fazendo feijão com arroz. Espero que ele não tente inventar, né? Achando, por exemplo, que é um César Sampaio da vida, e aí a gente sabe onde mora o perigo. Mas vem jogando bem, vem dando conta do recado, e o time do Vasco, na verdade, está se encaixando. E aí teve, como eu falei, o Paulinho muito bem, e é, tendo, claro, na frente ali o Gabriel, o Peck, na verdade, né? Que se destacou também com muita voluntariedade. Pena que o Peck ainda tem aqueles mesmos erros, né, de não conseguir finalizar jogadas tão bem o quanto ele inicia, que é um jogador rápido, veloz, insinuante, sabe driblar, jogador que vai para cima, mas que quando chega no quesito de tirar 10, ele erra o passo, ele erra a conclusão, que foi inclusive o que aconteceu nesse jogo. Espero que o Gabriel Peck ele consiga evoluir nesse quesito. Se ele conseguir, se ele, né, de repente colocar a cabeça mais no lugar, ter um pouco mais de calma, né, raciocinar, né, melhor para tomar as decisões certas nas finalizações das jogadas, eu acho que o PEC vai crescer bastante ainda, não só vai ajudar o Vasco, mas o próprio futebol dele, e acredito que será um excelente jogador, tem um grande futuro pela frente, mas tem que corrigir, né? E se esse é o momento de corrigir, é um jogador jovem ainda. E na frente, né, o nosso Verratti, né? O Verratti que, pô, um achado, né, do Vasco aí, um centroavante realmente daquele que incomoda demais o adversário, tem uma cabeçada fortíssima, aquela cabeçada no travessão dele foi espetacular, sem falar que o gol a gente pode dar 50% pro Verratti na cabeçada realmente ali, que o goleiro defendeu no susto, e o Serginho, né, que complementou o gol e que complementou o time, também reapareceu depois de um bom tempo que estava afastado,
sem nem entrar nas partidas. O Serginho entrou bem também, ou seja, o Vasco vem mostrando, né, que essas últimas contratações realmente estão ajudando o Vasco, coisa que era para ter sido feito lá atrás. Tem feito isso lá atrás, tenho certeza que não estaria nessa situação ainda tão incômoda que o Vasco ainda está, né, ali na 17ª, 18ª, né, posição do Campeonato Brasileiro, né, apenas à frente do Curitiba e do América de Minas Gerais. O Vasco tem um jogo a menos, é bem verdade, né, mas a gente sabe que o campeonato é difícil, é duro, vai ser complicado, mas eu acho que se o time manter essa pegada, continuar essa evolução, os jogadores que vão se entrosar, sem falar na estreia do Payet, né? O Payet deve, inclusive, ser regularizado para estrear até talvez contra o Palmeiras. De repente o Payet entra nesse time do Vasco. Aonde é que vocês colocariam o Payet? Essa pergunta foi feita, está sendo feita, na verdade, nos grupos do WhatsApp, né, todo mundo perguntando, mas o Payet vai entrar no lugar de quem? Eu não tenho nem dúvida. O Payet, por exemplo, pega nessa última escalação, entra no lugar do Serginho. Meu time seria o que jogou domingo, tirando o Serginho e colocando o Payet, fazendo ali essa função de um meia ofensivo, formando ali junto com o Peck de um lado, ele pelo outro, revezando, que isso é importante no futebol, e o Verratti ali para finalizar as jogadas criadas até pelo Payet. Eu acredito que é a melhor escalação a se encontrar. E aí a gente fica com as opções de banco, fica o Orejano no banco, fica o próprio Serginho no banco, tem um Rossi, né, também que estreou, né, não foi bem, mas está fora de forma, também fica como opção do banco, e ainda tem, vocês, a gente nem lembra mais, né, do Alex Dias, né, tá lá, Alex Dias não, Alex Teixeira, né? Eu falei Alex Dias, lembrando do aquele Alex antigo. O Alex Teixeira tá lá, ninguém lembra mais nem que é o Alex. Tanto que eu esqueci até o sobrenome do cara. É um jogador que de repente acho que poderia, pelo menos ali ao final dos jogos, um jogador experiente, um jogador técnico. De repente o Ramon dá uma chancezinha para ele entrar no decorrer dos jogos para ver como é que ele tá. De repente eu acho que o Alex pode ajudar com a sua experiência também. Mas o mais importante de tudo isso é a gente ver realmente uma franca evolução do time do Vasco, coisa que deixa realmente a nós, torcedores vascaínos, mais otimistas com relação ao Vasco sair, né, dessa incômoda posição lá atrás da tabela. Eu acho que o Vasco, mesmo antes com aquele time não tão reforçado como está agora, poderia ter sido feito diferente. Né? Eu acho que o erro maior foi a manutenção do Barbieri, e o time perdeu jogos bobos, jogos bestas que não poderia perder. Perdeu para Goiás, perdeu para Santos, perdeu para Cruzeiro. Times, na minha concepção, mais fracos que o Vasco, em termos até de elenco, até naquele elenco mesmo, e o Vasco conseguiu perder para esse time, o próprio Bahia, adversário direto, que se não tivesse pelo menos empatado, hoje estaremos ali, com certeza até fora da zona do rebaixamento. Mas vamos lá, vamos torcer, vamos criar essa expectativa. Domingo tem um jogo lá contra o Palmeiras, né? Jogo duro, difícil, ninguém sabe, talvez o Palmeiras poupa alguns jogadores, porque o Palmeiras vai estar disputando Libertadores, né? Tem jogo hoje, tem jogo na próxima semana, então pode ser que nesse intervalo desses dois jogos aí cai justamente o jogo domingo contra o Vasco. O Palmeiras dá uma poupada a alguns jogadores, que aí diminui um pouquinho a dificuldade, apesar de que o Palmeiras tem um elenco muito forte e vai ser jogo duro lá. Mas se o Vasco continuar evoluindo, acredito que dá sim para a gente fazer um grande jogo lá. Quem sabe trazer uma bela vitória seria maravilhoso. E aí realmente a questão, o quesito confiança, que é muito importante no futebol, eu acho que seria uma coisa que o elenco do Vasco absorveria. E aí, cara, seria só realmente igual a foguete, né? Foguete não tem ré, só para cima. E a expectativa é essa. Pode ser que, claro que o futebol não tem muita lógica, né? Então ninguém sabe como é, por exemplo, nem qual o time o Palmeiras vai jogar. Mas eu acho que mesmo que seja o time titular, dá para o Vasco ir lá se jogar organizado, dá para pelo menos tentar trazer um empatezinho de lá, que já sairia um excelente resultado. Vamos aguardar, né, a expectativa pela inscrição, né, do Payet aí, para poder talvez ele ganhar condição do jogo no domingo, quem sabe a estreia dele lá no Allianz Parque, né, que seria realmente muito bom. A gente já viu o Payet entrando ali junto um time. O cara tá mostrando muita vontade, né? Tá com muita vontade, isso aí é verdade, tá bom? Então vamos aguardar novas notícias aí. Essa noite mesmo agora saiu também uma notícia aí da questão da licitação do Maracanã, esse imbróglio aí todo, né? E parece que agora o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro realmente vai agora mandar a coisa andar, né?
porque estava tudo parado, aquelas coisas que a gente sabe como é que funciona para poder bloquear certas coisas, para poder favorecer lá o síndico e o ajudante de síndico que estão lá tomando conta do Maracanã, achando que são donos do Maracanã, mas não são, né? Não são. Eu tenho vergonha na cara de estar falando esse tipo de coisa. Falando do nosso Vasco, para finalizar, o Gabriel Dias, que eu citei anteriormente, teve uma lesão que foi considerada grau um pouco grave, talvez ele fique parado aí mais de mês. É uma pena, é lamentável, mas eu acredito sim na recuperação do Gabriel Dias para poder nos ajudar nesse campeonato, tá certo? Semana passando aí rapidinho, hoje já é quarta-feira, domingo tá chegando, jogão do Vascão. Qualquer notícia do Vascão, estaremos aqui para falar mais com vocês, tá certo? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.